A Freedom House é uma organização independente que se dedica à expansão da liberdade e da democracia. Um dos projetos dessa organização é o Freedom on the Net, que agrega várias áreas de atuação, mas cujo principal produto é o relatório do Freedom on the Net. Os membros do IRIS trabalharam como pesquisadores, relatores e redatores na edição brasileira do relatório no ano de 2017, como já vinham fazendo nos anos anteriores. Quer saber o que mudou na internet brasileira no decorrer do último ano? Nosso país melhorou ou piorou em relação ao analisado no período anteriormente? O relatório do Freedom on the Net faz uma análise individual da liberdade online de cada um dos 65 países integrantes da última edição. Esses países, cujas populações correspondem a cerca de 87% dos usuários de internet no mundo, são então classificados e ranqueados com base em quão livre é o acesso à internet em cada um deles. A análise de cada país participante é dividida em 3 frentes de pesquisa: o obstáculo ao acesso, os limites de conteúdo e a violação de direitos dos usuários. Obstáculos ao acesso dizem respeito a questões infraestruturais, além das barreiras econômicas que impedem o amplo acesso à internet. Também são considerados o controle jurídico e de propriedade sobre os provedores de serviços de internet, bem como a independência dos órgãos regulatórios em cada país. Limites de conteúdo referem-se à análise de regulação legal de conteúdo online, a autocensura, a vivacidade e a diversidade de mídias de notícia online e, por fim, o uso de ferramentas digitais para mobilização civil. O último ponto, violações de direitos dos usuários, diz respeito à vigilância, à privacidade e a repercussões para atividades e expressão de ideias online, como prisões, ameaças extralegais e cyberataques. Em termos gerais, o relatório indica que os governos ao redor do mundo aumentaram drasticamente seus esforços para manipular informações em mídias sociais ao longo do último ano. Técnicas empregadas inicialmente pela China e pela Rússia passaram a ser utilizadas por diversos países e representam uma grave ameaça à liberdade online. Além disso, a manipulação de conteúdo online contribuiu para a 7ª queda consecutiva no estado da liberdade na internet. 32, ou seja, quase metade dos países integrantes do relatório constataram regressos no último período avaliado, ao passo que 20 mantiveram a mesma pontuação, e apenas 13 mencionaram avanços. E ainda assim, a maioria desses avanços foi relativamente discreta. Nos Estados Unidos, a ascensão do fenômeno das fake news e das contas em redes sociais controladas por bots, dentre outras formas de manipulação, ganharam notoriedade. Apesar do país ter permanecido relativamente livre, houve a proliferação de notícias falsas, choques entre visões distintas e ameaças a jornalistas tanto antes quanto após as eleições presidenciais. O Brasil também esteve entre os países que apresentaram retrocessos quanto à liberdade dos usuários na internet, tendo aumentado sua nota de 32 para 33. É importante salientar que a nota mede o nível de insegurança na internet, ou seja, quanto maior a nota, pior a situação do país. Entre os diversos motivos que resultaram na queda da qualidade da internet no país estão o bloqueio de conteúdo considerado injurioso a candidatos a eleições municipais e mais um episódio de bloqueio temporário ao aplicativo WhatsApp, seguindo a tendência que vinha se estendendo desde 2015. Apesar do Marco Civil da Internet ser reconhecido internacionalmente como uma das legislações digitais mais progressistas e compreensivas, os bloqueios do WhatsApp são motivados justamente por interpretações dessa lei. Como é difícil para terceiros obter acesso a mensagens trocadas entre usuários, já que elas são criptografadas ponta a ponta, a empresa não conseguia fornecer os dados à justiça. Isso era interpretado como desrespeito às ordens judiciais e motivava o bloqueio. Das 3 frentes analisadas para a confecção do relatório, a de violações a direitos dos usuários é, de longe, a que mais afeta a liberdade dos brasileiros na internet. Foram atribuídos 17 pontos em 40 para essa categoria. Lembrando que quanto maior a nota, pior a avaliação. Comparativamente, nas demais categorias, obstáculos ao acesso e limites ao conteúdo, o Brasil pontuou, respectivamente, 8 pontos em 25 e 8 pontos em 35. A atribuição de uma nota tão baixa decorre de diversos motivos. Por exemplo, apesar de garantida a liberdade de expressão online, diversos processos judiciais são ajuizados por autoridades contra blogueiros ou jornalistas, alegando terem sido difamados pelo conteúdo das publicações. Isso representa
uma ameaça à liberdade de expressão no país. Até porque gera o receio dos usuários da possibilidade de serem processados por expressarem suas opiniões. Além disso, o Brasil permanece no topo do ranking mundial de países que realizam e recebem cyberataques. Dados indicam que, no último trimestre de 2016, o Brasil foi o quarto país que mais realizou esses ataques e o segundo maior alvo. Além disso, foi a oitava maior fonte de ataques DDoS. O relatório de introspecções sobre cibersegurança da empresa Norton estimou um prejuízo financeiro de 10,3 bilhões de dólares no Brasil em decorrência dos crimes cibernéticos, que afetaram cerca de 42,4 milhões de usuários. A liberdade dos usuários na internet é um tema bastante pauta no Brasil ultimamente. Os bloqueios do WhatsApp, por exemplo, foram discutidos em uma audiência pública que aconteceu em junho deste ano. O IRIS já produziu conteúdo acerca da audiência, que pode ser acessado no nosso site, bem como diversos outros temas acerca do direito à internet. Se você gostou desse vídeo e se interessa pelo tema, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like e compartilhar nossos materiais, além de seguir o IRIS nas redes sociais. Lá você encontra uma série de materiais complementares a essas pesquisas.